Olá, hoje iremos tratar da aula de abordagem, logística e administração de materiais e patrimônio. Pessoal, essa é a nossa primeira aula, então queria desejar a todos um bom curso, as boas-vindas, para que a gente consiga, ao final, atingir o objetivo, que é aprender a administrar os materiais e os patrimônios das organizações públicas. As nossas aulas, elas são organizadas em etapas, vocês vão poder perceber neste momento. Primeiro, a gente estabelece os objetivos, a gente estabelece o conteúdo que vai ser trabalhado, depois a gente faz algumas reflexões iniciais e apresentamos de fato cada parte do conteúdo. Na educação à distância, dentro dessa perspectiva do ensino remoto, as atividades de fixação, elas serão apresentadas no campus virtual. Fiquem atentos e acompanhem. Qualquer coisa, sempre me chame no fórum de dúvidas. Desejo a vocês uma ótima aula. O nosso objetivo dessa aula de hoje é conceituar a administração de materiais e patrimônio e conceituar a logística. Antes de iniciarmos a nossa aula, é importante a gente ver o que vocês entendem, né, sobre administração de materiais e sobre logística. E aí eu trouxe algumas questões para a gente debater e depois eu vou apresentar de maneira bem objetiva o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, pessoal, nós vamos tratar de administração de materiais e de patrimônio. O que vocês entendem por isso? Então, aqui nós temos dois elementos que são muito importantes. Na hora que a gente fala de administração de materiais, a gente está tratando dos bens de consumo. E na hora que a gente fala de administração de patrimônio, a gente trata dos bens permanentes, ou seja, aqueles que têm uma duração maior que um ciclo produtivo. É o que acontece, por exemplo, com o computador, com o notebook, com um tablet, né? E diferente, né? O que seriam os bens de consumo? São aqueles materiais que a gente consome dentro do processo produtivo, né? Então, pensando nas aulas presenciais, por exemplo, a impressão de provas, isso é material de consumo, as folhas de A4. Então, elas duram aquele processo, aquele ciclo do processo produtivo. Então, essa é a diferença essencial entre materiais e patrimônio. Agora, o que é administrar isso? Né? O administrar está dentro da mesma perspectiva, é você fazer a gestão. E para você fazer a gestão, você precisa de ter um planejamento, você precisa de ter um acompanhamento da execução do que foi planejado, você precisa monitorar o que está sendo planejado e o que está sendo executado, você precisa acompanhar a fim de verificar se o que está sendo gerado está atendendo às demandas da sociedade, está atendendo às demandas daquela organização. Pessoal, a logística é um termo muito semelhante à administração de materiais, contudo, ela tem uma pequena diferença, ela integra todas as fases, né, da administração de material num único local, num único setor. A logística, a gente às vezes não percebe a presença dela, a gente só consegue constatar e verificar as noções de logística na medida em que ocorre uma ruptura, um momento em que, por algum motivo, a oferta daquele serviço ou a oferta daquele produto é interrompida. Você já parou para pensar como que a logística faz parte do seu dia a dia? Então, a logística é um conjunto de processos que permite que determinado serviço ou determinado produto seja ofertado à população. Vamos trazer alguns exemplos concretos, né, para a gente conseguir entender o que é a logística. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando dentro da educação remota. O que isso significa? O que está por trás disso? Como que a gente percebe a existência dela? Eu estou gravando para vocês essa videoaula, e eu comecei a gravá-la há alguns dias, já devo ter feito uns 3 ou 4 testes, e até agora eu não obtive êxito. Espero que ao final eu consiga obter êxito. O que falhou? Teve alguma coisa que falhou. O que falhou foi a internet. Estava tentando gravar de minha casa e a internet da minha casa não estava me ajudando. Tentei gravar pelo celular, ela não me ajudou. E aí eu optei para vir para a UFLA. Vocês só ficaram sabendo disso, né, porque eu estou comunicando a vocês. E vocês também ficariam sabendo caso a videoaula não fosse disponibilizada no momento certo, na hora certa e da forma como foi imaginada. A logística, ela envolve o estabelecimento de parâmetros iniciais, ou seja, o que eu desejo, né, quando
eu quero que esse desejo seja realizado, em qual local ele vai estar disponível, quanto ele vai custar para mim, né? Então, pensando no ensino à distância, né? A gente muda um pouco a lógica. Eu não vou precisar de salas de aulas presenciais, mas eu vou precisar de espaços que a gente vai denominar de sala de aula nas nuvens, na internet. Então, para isso, eu vou precisar de um super banco de dados para eu conseguir armazenar todas as informações. Vou precisar, como vai ocorrer muita troca de informação, eu vou precisar permitir o upload e o download com maior facilidade de uma quantidade maior de megas, né? Então, isso faz com que ocorra mudança. Como que a gente percebe que a logística falhou? Na hora que eu vou tentar subir um arquivo nas nuvens e eu tenho essa dificuldade. Isso daí também é impactado, por exemplo, pelo serviço de internet. Então, se o sistema de rede ele não estiver bem estruturado, vai comprometer a execução desse serviço. Aí a gente percebe que houve uma falha dentro do processo. Aí a gente consegue entender que a logística, a gente consegue perceber que ela existe. Né? Nós temos a logística, por exemplo, do Enem, que eu vou conversar com vocês na aula de hoje. Né? Eu vou fazer o Enem, né, no dia 20 de novembro de 2021. É uma prova. O que está por trás da realização dessa prova no dia 21 de novembro de 2021? Tem várias ações prévias que são previamente pensadas, previamente calculadas, né? Quem vai elaborar essa prova? Qual que vai ser o grau de confiabilidade dessas pessoas que vão elaborar essa prova? Como que essa prova vai ser impressa? Quantas vão ser impressas? Onde elas vão ficar armazenadas? Com qual prazo ela precisa ser impressa de antecedência para chegar no dia 20 de novembro de 2021 em todas as cidades onde há a aplicação do Enem? Como que ocorre o processo de seleção das pessoas que vão acompanhar a aplicação dessas provas? Qual é o prazo que eu preciso realizar essa seleção para que essas pessoas estejam disponíveis naquele local e naquele lugar? Depois que ocorre a aplicação da prova, como que vai ser feita a junção de todas as provas? Como é que vai ser o processo de correção? Como que vai ser o processo de divulgação? Quais são os prazos que nós temos para disponibilizar esses resultados? Então, as respostas para essas perguntas são um conjunto de ações que estabelece o que nós chamamos de logística. Então, o tema da nossa aula de hoje é basicamente conceituar materiais e patrimônio e conceituar logística. Enfim, o que é administração de patrimônio? Então, é a sequência de operações que tem início na identificação de um fornecedor, ou seja, eu vou comprar de quem? Dentro do setor público, a gente vai ver que a gente não pode escolher de quem eu compro. A gente vai fazer um processo licitatório onde todas as pessoas têm igual autonomia e direito para participar do processo de oferta e vai receber a venda para aquele produto a organização que apresentar o melhor preço ou melhor técnica ou técnica em preço. E isso vai depender do tipo de edital. Depois que a gente tem a identificação do fornecedor, a gente executa o processo de compra, você recebe essa compra por meio de um transporte interno, ele é acondicionado num local específico, que é a armazenagem, em seu transporte durante o processo produtivo, em sua armazenagem como produto acabado e, finalmente, sua distribuição ao consumidor final. Então, vamos imaginar, a Universidade Federal de Lavras, ela deseja comprar folhas de papel A4 para aplicação de provas. Ela vai abrir um processo licitatório, dentro desse processo de licitação, ela vai identificar o tipo de papel que ela deseja, a gramatura, a quantidade, o prazo de entrega, a forma de entrega, né? Isso daí vai ser desenhado em termos de edital, e aí no dia da licitação a gente vai saber quem é o fornecedor. E na medida em que a gente identifica o fornecedor, já está estabelecido lá no nosso edital como que vai ser o processo de compras e a forma de recebimento. Então, esse papel, ele vem em pallets, ele vem em caixas, como ele vem? Como ele chega? Como é que ele vai ser guardado dentro da organização? Na parte superior do armazém, na parte inferior, né? Como que ocorre o transporte do A4 lá do armazém central da UFLA para os diferentes departamentos?
Como que ocorre esse processo de solicitação? Então, isso são ações, né, que são denominadas por administração de materiais. Qual é a finalidade da administração de materiais? É otimizar a quantidade de materiais em estoque, de modo que não haja excesso por conta do alto custo e, ao mesmo tempo, não falte material, para que não ocorra o comprometimento da produção. Então, isso é um elemento bastante importante. É importante também, pessoal, a gente desenhar como que surgiu o processo logístico, né? Então, a logística, ela inicia lá na origem militar, né, no período da guerra, e ela tinha como foco organizar o exército para que ele conseguisse vencer o oponente. Então, tem toda uma questão de estratégia, de planejamento, de organização e de execução. A logística, ela aparece de maneira crescente a partir dos anos 70 no Brasil. E ela tem como foco a disponibilização do recurso certo, no local certo e na hora certa. Os sistemas mais bem estruturados do sistema logístico estão relacionados com a indústria automobilística e os grandes varejistas. Então, a gente já viu no início da nossa aula de hoje algumas discussões relacionadas a exemplos de funcionamentos logísticos. E ao longo da nossa discussão, irei apresentar para vocês outros exemplos. Vale a pena dizer que no livro de referência tem dois casos bem interessantes de logística no setor público, que tem como foco a logística da merenda escolar e a logística da limpeza de uma praça pública. Agora, eu vou apresentar para vocês o conceito de logística, né, que é a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, com a qualidade certa, com a documentação certa, e ao melhor custo possível, sendo produzido com menor custo, da melhor forma, e deslocado mais rapidamente, agregando valor ao produto e dando os resultados positivos aos acionistas e aos clientes. Tudo isso respeitando a integridade humana de empregados, de fornecedores e de clientes, além de gerar a preservação do meio ambiente. Então, vamos imaginar, né, para a gente conseguir compreender a definição do conceito, o caso da merenda escolar. Vamos imaginar que essa organização pública, a nível de Secretaria Municipal de Educação, ela resolveu fazer um processo de licitação, porque ela percebeu em outros municípios casos de sucesso no que se refere à terceirização da merenda. Então, foi feito um processo de licitação, e aí dentro desse processo, dentro do edital, foi especificado o tipo de produto vinculado ao serviço que aquela organização pública de educação estava disposta a adquirir. E aí foi estabelecido a quantidade de itens que vão compor o kit da merenda escolar, de maneira mais expressiva, se era pão, se era refeição, se era um cachorro quente ou um sanduíche, a fim de gerar uma expectativa adequada ao usuário, né? Dentro desse edital também é especificada a quantidade de itens que serão necessários, o lugar e o prazo para entrega, dentro dos padrões que são estabelecidos, incluindo, inclusive, a margem de erro. Então, nós temos alguns exemplos, né, relacionados à logística e a maneira correta de utilizar o termo e a maneira incorreta. Então, a maneira incorreta, a gente não diz que é a logística de armazenagem, a logística de estoque ou a logística de transporte, porque a logística é o conjunto desses aspectos, do transporte, da armazenagem, do estoque. Então, a forma correta da gente utilizar é a logística de um produto, a logística de um serviço, a logística da soja, por exemplo, a logística do minério de ferro, a logística do Enem, a logística da limpeza de uma sala de ensino. Então, também gosto muito de trazer para vocês, no que diz respeito à logística, né? Qual que é a logística de abertura das salas de aula? Qual que é a logística da limpeza de uma sala de aula presencial? Então, a gente tem todo um processo por trás da sala disponível, naquele horário e naquele momento. Né? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer alguma disciplina na Universidade Federal de Lavras em períodos de férias ou de greve.
O que acontece nesses períodos? O processo de abertura e fechamento das salas fica muito mais complicado. E aí, é nesse momento que a gente percebe que tem toda uma estrutura por trás da abertura e do fechamento. Você tem uma gestão de chaves, você tem uma gestão de pessoas responsáveis pela entrega das chaves, você tem um grupo de pessoas responsáveis para o fechamento das salas. A mesma coisa acontece com a limpeza das salas de aula. Nós temos várias possibilidades de aplicar o uso da logística, né? Ela pode ser entendida como logística reversa ou como logística de serviços. Logística de serviço, eu acabei trazendo o exemplo para vocês do Enem, que seria um exemplo típico, né, de logística de serviços. Ou seja, é onde você tem a execução de um serviço, e aí, para que esse serviço seja executado, né, você precisa de saber quantas pessoas eu vou atender, qual tipo de produto eu preciso ter para realizar aquele serviço na hora que eu desejo, qual é o tempo que eu preciso de preparação para a execução daquele serviço. Então, são essas questões que estão relacionadas à logística de serviços. A logística reversa, ela está relacionada ao retorno, né, para a indústria, né, de determinados itens. Esses itens, eles voltam com reciclagem, né, produtos que eram considerados lixo, e aí eles retomam para a indústria e são reprocessados e geram novos produtos, ou a logística reversa também ocorre por meio de falhas dentro do processo logístico. Então, você recebe um computador com defeito, um celular que não funciona, né? E aí você precisa de devolver para realizar os reparos e os consertos necessários. Esse slide demonstra para a gente um fluxo da logística reversa. O que é esse fluxo? Ele demonstra que tem uma indústria que está produzindo um determinado produto, né? Ele é transportado, né? É consumido por um cidadão. Esse cidadão, ele entra em contato com o 0800 ou com o SAC, né, que é o Sistema de Serviço ao Consumidor, identifica que teve algum tipo de erro, algum tipo de falha na compra desse item, e aí esse item é devolvido por meio do transporte, chega à indústria de novo, é reprocessado e retorna ao processo produtivo novamente. Esse slide, né, ele tem como propósito demonstrar para vocês a importância da logística, né, na hora que você fala da gestão de uma maneira geral, né, você tem a produção que dá forma ao bem, né, ao produto. Você tem o marketing e as finanças que possibilita a posse, ou seja, a aquisição daquele produto. E a logística, ela tem um peso aí de 50%, porque a logística é o que tangibiliza o tempo e o lugar, né? Então, vamos imaginar, eu comprei um produto na internet. Esse produto tem uma forma, né? E se eu comprei, eu tinha recursos, né? E se eu comprei, eu posso ter sido influenciado por propagandas, né? E a logística é o processo envolvido de recebimento desse item. Ele sai lá do almoxerifado central dessa organização, ele vai passar por um meio de transporte, né, que a gente vai chamar de logística de distribuição, e vai chegar na minha casa, no lugar que eu defini. Então, você tem o tempo e o lugar como valores que estão relacionados ao setor de logística. É importante também a gente conhecer quais são as atividades típicas da logística, né, que está aqui na área verde, mais clarinha, e a gente conhecer quais são as conexões da logística com a produção e da logística com o setor de marketing. Então, a produção é que inicia todo o ciclo, né, você consegue realizar a logística daquilo que foi produzido, daquilo ali que foi fabricado, né. Então, a produção está muito atrelada ao controle de qualidade, ao planejamento detalhado de produção, ao planejamento de distribuição desses itens que estão sendo produzidos, a manutenção dos equipamentos que são necessários para o controle do processo produtivo, porque se eu não tenho equipamentos com manutenções frequentes, pode comprometer o processo produtivo, né? E eu preciso também
ter condições de manusear o que está sendo produzido dentro do chão de fábrica, né? Ele saiu da linha, né? Como que eu vou levar esse produto que saiu da linha para um estoque, né? A interface da produção com a logística, né, está relacionado com a programação de produção. Quanto que eu vou precisar de produzir? Qual que é a localização industrial, né? Eu estou perto, eu estou longe, eu estou intermediário. Qual que é o tempo, né, que eu gasto de retirar esse produto da organização a produtiva até chegar naquela organização que me demanda? Então, isso está relacionado a essa localização industrial. Os suprimentos diz respeito a todos os itens, né, que são necessários para o processo de produção. Eu preciso ter uma gestão disso, né, porque se não tiver suprimentos suficiente, eu posso comprometer o meu processo produtivo. As atividades típicas da logística são a manutenção do estoque, o processamento do pedido, a armazenagem e o manuseio de materiais. Então, esses são alguns dos parâmetros, né, que nós vamos trabalhar, que nós vamos discutir ao longo da nossa disciplina. A interface entre as atividades típicas da logística e o marketing estão relacionadas com os padrões de níveis de serviço, né? Que tipo de serviço que eu desejo, né? Às vezes eu quero uma A4, mas eu posso querer com uma gramatura menor, ou eu quero uma A4 com uma gramatura maior, ou uma A4 que seja de origem de papel reciclado, né? Ou de papel reciclado com algumas fissuras na folha. Então, isso é o padrão de nível de serviço. Nessa interface também, um outro aspecto é a formação de preço. Quanto que isso custa? Né? Dentro do setor público, a questão de preço ainda não é um elemento tão importante, mas para produzir ou ofertar qualquer tipo de serviço, tem um custo ali por trás. A gente precisa conhecer, precisa saber qual é esse valor, para ver se isso cabe dentro do orçamento público, né? Outro ponto que está na interface é a embalagem. No marketing, eu tenho uma embalagem de venda, que vai seduzir o cliente, né, o usuário, para adquirir aquele produto. Na logística, eu tenho uma embalagem de proteção, para proteger esse produto, para que ele chegue intacto até ao consumidor. A localização do depósito também é um outro fator que gera interface, né, isso daí vai demandar quanto tempo o consumidor final vai ter o produto disponível em suas mãos. Quanto mais distante, maior o tempo para que isso aconteça. As atividades de marketing, elas estão relacionadas à propaganda e à promoção, à pesquisa de mercado, que é conhecer o que a população deseja, o que as pessoas gostam, né? E a administração da força de venda. Para a gente finalizar a nossa primeira aula, né, é importante a gente conceituar e sintetizar que a logística, ela envolve 5 partes importantes. O primeiro é o projeto de rede. Como eu disse para você, se eu não tiver uma estrutura de internet, se eu não tiver uma estrutura de rede densa e robusta, isso pode comprometer o meu processo logístico. O sistema de informação diz respeito ao tipo de banco de dados onde vai estar armazenada todas as informações necessárias a esse processo. O sistema de transporte está relacionado ao meio, né? Como que esse produto vai chegar, vai sair da organização fornecedora e vai chegar na organização que está adquirindo, comprando esse produto. O sistema de estoque envolve a parte de compra, né, e a parte de itens, de quantidade de itens que precisam estar disponíveis no estoque para não comprometer o processo produtivo. E, por fim, o sistema de armazenagem, né, que é o acondicionamento, é o manuseio, as embalagens de seguranças, para que esse produto consiga não perder a sua integridade durante o processo de armazenagem. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, não hesitem, pode utilizar o fórum de dúvidas para tirar as dúvidas adicionais.